Olá, boa noite, Shalom. Hoje um dia especial, mais um dia de live, que a gente tem a oportunidade de ter mais um convidado do reino de Deus, um homem de Deus, uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Shalom. Caminha aí já um convite para as pessoas para poderem estar participando, né? Nessa live a gente vai fazer com um novo formato. Hoje nós teremos a companhia do nosso querido e amado presbítero Thomas Jefferson, um homem de Deus, um homem apaixonado por Jesus, um homem apaixonado pela sua casa, pela sua família. E isso é maravilhoso, porque são pessoas simples que Deus escolhe nesses dias para, através do seu testemunho de vida, edificar outras vidas, trazer salvação, trazer restauração, trazer transformação. E isso, né? Eu tenho tido a honra de compartilhar uma vida e essa caminhada com Cristo, junto com esse homem de Deus, querido presbítero Thomas. Glória. O áudio agora. Melhorou aí agora? Isso, tá sem eco. Confirmar com aqueles que estão nos ouvindo aí. Isso, é isso mesmo. Eu creio que está tudo tranquilo. Na primeira live que eu fiz, querido, nós tivemos aí esse eco, e aí eu não sabia o que era. Eu falei, vamos improvisar e vamos colocar o fone. Então, eu não sei se de repente o celular a gente deixa como se fosse viva voz, ele dá essa interferência, né? Mas, em primeiro lugar, Shalom, excelente noite, Shalom, boa muito noite. obrigado. Obrigado por vir com a camisa aí já conforme o script, né? Então, essa foi. Isso. E assim, muito lisonjeado pela graça de poder te entrevistar por um momento tão especial, né? Porque a gente não pode ver a crise, as dificuldades somente do lado negativo. A gente tem que entender qual a oportunidade que Deus nos permite, né? Deus quer trazer algo novo. Então, eu creio que é um novo tempo para todos nós, né? E falar com pessoas onde a gente tem a oportunidade de, através do seu testemunho de vida, da sua caminhada, da sua jornada, né? Porque eu sempre acredito que a gente tem uma história antes de Jesus, que é a nossa história, e depois nós temos uma outra história, que é quando Jesus entra na nossa vida, ele muda Um toda a divisor nossa de vida, água. né? E esse é um divisor de águas mesmo. Sabe, quero dizer que fiquei muito lisonjeado por você ter aceito. É um rapaz que, digo rapaz, tá? Acho que deve ter quase a minha Glória. faixa etária de idade aí, Glória. mas um cara que Mas é que nós tem somos dois rapazes, né? Jovens rapazes. isso. Vejo uma beleza gigantesca, além de você já ser muito bonito externamente, mas se torna ainda maior para aqueles que te conhecem, porque é uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa agradável, sempre pacífica, sempre querendo o bem. Não quer dizer que nós sejamos perfeitos, né, querido Com certeza. presbítero Thomas? Eu ia falar isso, a minha esposa que o diga, toda essa bondade, toda essa Eita, mansidão. isso é um desafio, principalmente nesses dias, a gente conseguir encontrar um ponto de equilíbrio. Porém, Amém. eu acho que está aí a oportunidade da gente crescer, né, como pessoa, como igreja, né, como parte de uma igreja, denominação e etc. Então, essa é só uma introdução e dizer para você, Thomas, sempre tive e tenho você como referência de um servo de Deus, um homem de Deus, uma pessoa que no início de sua caminhada lutou, persistiu, conseguiu lutar contra as vontades da carne, as vontades e os desejos que assim sempre dominaram as nossas vidas, a gente reconhece isso, mas permitiu Jesus entrar na tua vida, entrar na tua história, e sempre vejo uma luz de Cristo, um amor maravilhoso, né? Que você demonstra, vejo que você não fala por emoção, você fala com sentimento, com razão, com inteligência, com profundidade na palavra, tenta e se esforça ao máximo levar Cristo fora e dentro da sua casa, seus filhos acabam sendo espelho de você. Então,
Fica aí aberto agora para você fazer uma introdução. Uma boa noite a todos, seu nome. Se tiver apelido, fique à vontade. Quantos anos de vida, família, filhos, tá bom? Ok, obrigado. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, você, né, que está abrindo esse espaço para nós, para a gente ter esse momento de interação. Boa noite para todos vocês que estão participando com a gente aqui desse momento de bate-papo, né? Shalom a todos. Para quem não me conhece, eu sou Thomas, tenho 40 anos. Olha lá, tá vendo? É nóis. Um ano a mais, só, tranquilo. Oh, meu Deus. Mas eu já tô pulando pro 41, mano. Poxa. Aumentou a Casado, diferença, mas tô brincando. casado, tenho 2 filhos, lindos filhos, presentes de Deus. Graças a Deus, tenho uma família que é uma bênção. Vivemos lutas familiares como todos vivem, mas temos conseguido lutar e vencer cada dia, cada adversidade, cada peleja. Sou professor de educação física, trabalho com academia, inclusive estou dentro da academia nesse momento. E eu penso, como você mesmo disse, né, na nossa história há uma vida antes e uma vida após a presença de Jesus, né, o conhecimento da presença de Jesus, né. Amém. E tem sido grande bênção mesmo, né? Hoje, poder partilhar um pouquinho da minha vida, da minha história, e você, daqui a pouco eu vou contar isso, faz parte dessa minha história cristã, né? Então, acho que de introdução é mais ou menos por aí. Vale ressaltar que eu sou um pouco tímido, esse negócio de ficar aparecendo e falando em público, as pessoas às vezes não acreditam, mas é um grande desafio, viu? E eu tô aqui para encarar esse desafio. Amém. Por incrível que pareça, as pessoas possam olhar para mim também e achar que eu sou extrovertido, bem à vontade, né? Também sou muito tímido, mas eu acho que a timidez eu tento ocultá-la, ela indo para frente da batalha, né? Então eu tenho aquela dificuldade, eu tenho que assumir. E quando Deus colocou esse desejo no coração, foi a curiosidade, claro, mas mais do que isso, a oportunidade que Deus nos dá de conhecer mais profundo as pessoas, por mais que a distância, que tem sido um dos principais motivos dessa aproximação, né? E a gente tem que fazer nosso papel como cidadão, como servos de Deus, nós devemos seguir não só a lei de Deus, mas a lei dos homens também, os decretos que são determinados, mas o que é mais importante é que muitas vezes a gente não tem essa oportunidade. Então eu creio que é um momento tão especial que a gente pode se aprofundar. E o que Deus colocou em meu coração, assim, pequenas sementes, eles geram grandes frutos. Então a gente não consegue imaginar que através da nossa vida, outras pessoas podem receber uma graça, receber uma palavra de esperança, receber uma certeza de que até mesmo em momentos difíceis, Jesus pode mudar a história dessa vida. Eu sempre compartilho, eu sou fruto de oração. E eu sou fruto de oração de pessoas que não me conheciam, para ver como é tão mais profundo a graça de Deus, né? E depois que a gente vai caminhando com Cristo, vai encontrando pessoas chegam e falam, olha, eu já orei pela tua vida e nem sabia quem você era. Então isso é um privilégio e uma graça de Deus. Então vamos entrar aí já bem no túnel do tempo, né? Vamos entrar aí no seu passado. Tenho curiosidade de saber qual o sonho de infância, né? O que você sonhava quando era pequenininho? Fala, olha, eu sonho com isso. E atualmente você conseguiu realizar esse sonho, exerce essa profissão, esse sonho, né? Ou função, cargo, etc. Então, legal você falar, né? Eu sempre fui uma pessoa voltada para a área de esporte, né? Eu sempre gostei muito. A primeira vez que eu me lembro pensando em alguma coisa, nunca cheguei a realizar, mas eu lembro de estar no coreto da Praça Matriz, olha só, direto do túnel do templo, ouvindo uma pessoa que estava se apresentando lá, fazendo aula de capoeira, dizendo que estava abertas as inscrições. Aquilo me chamou a atenção
E eu falei, meu Deus do céu, eu queria demais fazer aquilo lá, né? Nunca tive a oportunidade, nunca chegou. Mas foi assim, eu devia ter 5 anos de idade, sei lá, eu era muito, muito, muito novo. E é a primeira vez que me vem à cabeça eu e atividade física, né? E eu sempre fui uma criança muito peralta, muito ativo, sempre fui de muita atividade física. As brincadeiras que hoje, infelizmente, já não acontecem mais, brincadeiras de rua, então eu sempre fui de corpo em movimento, né? E à medida que eu fui crescendo, eu acho que eu tinha uns 10 para 11 anos, eu comecei a jogar vôlei, dali para cá, então, a minha vida virou atividade física. Eu joguei vôlei por uns 15 anos, de uma maneira bem intensa. Fui fazer faculdade de educação física. Quando eu entrei, inclusive, na faculdade de educação física, o meu sonho era sair de lá um técnico de vôlei. Na faculdade, né, aí você vai ampliando os horizontes, a ideia foi mudando e eu saí de lá para trabalhar em escola. Eu trabalhei durante 8 anos letivos em escola, como professor de educação física. Já nesse período, depois eu ainda falo disso, eu aceitei Jesus na faculdade, né? E quando eu comecei então a dar aula, eu já conhecia Cristo e eu já entendia, né, na ocasião, que ali Deus tinha um propósito. Eu estava ali com uma missão de influenciar, né? E os anos passaram, fiquei esses 8 anos e saí de escola da área de educação já desde 2010, né? Eu fiquei quase que 3 anos meio fora da área de atividade física e voltei para a academia. E hoje eu sou o melhor professor da minha academia. Sou só eu, mas aqui eu falo pra você, eu tô assim, ó, batendo recorde. Eu já estou indo para 5 anos, todo mêsinho, estou ali, ó, fielzinho. A minha patroa, ela sempre fala, olha, você está de parabéns, você tem sido o melhor. Eu falo, graças a Deus por isso, né? E enquanto profissão eu vejo assim como Deus foi bom mesmo, sabe? Até a própria forma com que eu ingressei na faculdade. Eu lembro que eu estava num campeonato de vôlei, eu estava nos jogos regionais em Taubaté, olha só. Quando a minha mãe ligou para mim no meio dos jogos, né, e tudo mais, entre um jogo e outro, ela ligou e falou, Thomas, eu acabei de ver uma notícia na rádio aqui, lá em Caraguá vai abrir uma faculdade de educação física. Só que a inscrição é até amanhã, para fazer o vestibular deles. Por que você não vem fazer? Eu falei, mãe, mas eu nem estudei nem nada, aquela conversa toda. E assim foi. Fui, fiz, passei e hoje, graças a Deus, estou formado em educação física e exercendo a minha função. Amém. Muito feliz por isso. Que benção. E é legal, né? Porque tem muitas pessoas que têm um sonho de infância e de repente muda todo o percurso, né? Isso. E você comentando da sua esposa, eu já vi alguns desafios entre você e sua esposa, achei show de bola, né? E isso é importante, né? Porque quem ganha com isso são os dois no final, fisicamente, né? E preparo acaba melhorando. Falar sobre a sua infância aí, ó, adolescência, né? Eu lembro que eu estudava no Dionísia e jogava vôlei também. E a gente tinha o 7 de setembro, né? E eu recebi ainda um convite pelo Marquinho para poder jogar. Na época eu tinha altura, então. E eu sempre tinha você e o Leandro da Luana, que eram 2 levantadores assim, que rapaz, eu falava, puxa, se o cara fosse meu levantador, eu conseguia pular e fazer, né, alta jogada. Eu lembrei muito de você sempre foi muito tranquilo, né, era influência, tinha o Efraim, tinha várias pessoas ali, né, e o Salatiel, em memória aí, mas o que tem da graça de Deus, assim, de poder olhar para você e ver uma pessoa como Deus foi conduzindo a tua vida, né? Parabéns por permitir Jesus fazer esse trabalho na tua vida. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e fala, puxa, talvez essa pessoa nem precisa de Jesus, por já ter uma graça, por ter uma alegria,
mas as pessoas acabam se enganando, porque quando você encontra Jesus, você encontra uma verdadeira felicidade, uma felicidade que não é aparente, não é ilusória, não é algo que é só por fora, é algo que irradia mesmo, porque a palavra de Deus fala que um coração alegre aformoseia o rosto, né? Amém. Vamos lá pular para uma outra parte legal aí. Você é natural de Ubatuba? Da onde você... Não, eu sou nascido e criado em Ubatuba, né? Legal. Sou fruto Conseguiu da compreender... terra. Amém. Conseguiu compreender os seus propósitos, ter nascido nessa cidade? Você sabe que eu vou repetir palavras do meu pai. Eu não consigo me ver fora de Ubatuba. Ainda que eu entenda, eu creio mesmo que Deus tem um chamado para mim e vai chegar o tempo de eu sair dessa cidade. Mas eu sou tão apaixonado por tudo aqui, pelo estilo de vida daqui, que todas as vezes que eu preciso sair, eu não vejo a hora de voltar. Sabe, sabe aquela sensação de que aqui é o meu lugar, né? Aquela Amém. sensação prazerosa, né? Eu vi a cidade crescendo dentro dos meus 40 anos, né? Eu vi a mudança, eu praticamente estou no mesmo bairro, praticamente desde que eu me entenda por gente. Eu vim morar aqui na Estufa, eu acho que eu tinha 6 anos de idade, né? Eu tive um pedacinho da minha vida onde eu saí da Estufa e já voltei de novo. Então eu estou aqui há 30 e tantos anos nesse bairro. Eu cheguei aqui, quase não tinha casa na Estufa, né? Hoje você olha a Estufa, já está quase que emendando ali com Seis Maria e assim vai, cada dia Sim. tá maior, né? E eu creio mesmo assim, que Deus me escolheu para esse lugar, me escolheu até pelas características que Ele me deu, né? Para viver uma cidade que me propiciasse essa vivência. Vou bater na história da atividade física, né? Você falou a respeito dos jogos, né? Dos jogos regionais, dos jogos escolares, 7 de setembro, né? Eu conheço muita gente nessa cidade. E desde pequeno, eu fui tendo assim oportunidades e o privilégio de Deus de estar sempre envolvido com meios que me dessem um alcance de muitas pessoas, né? Hoje eu começo a entender, né, cada dia melhor o porquê disso, mas tantas pessoas hoje falam: puxa, você não lembra de mim? Eu sou o fulano que estudava na escola, lembra que você jogava vôlei lá, que você ia competir comigo? Porque naquela época a gente não só jogava entre as escolas, mas a gente se preparava indo até as escolas, né? Os Sim. jogos, na maioria das vezes, eram no Tubão, mas a gente, muitas vezes, principalmente a gente da Estufa, a gente visitava outras escolas para se preparar. Então, eu já na idade escolar, eu tinha esse tipo de trabalho. Eu trabalhei, eu trabalhei na Operação Praia Limpa, não sei se você lembra, aquela de distribuir sacolinhas Lembro. na praia. Sim, Eu sim. rodei várias praias para trabalhar em Operação Praia Limpa no verão. Eu trabalhei na secretaria, eu comecei a trabalhar de 10 para 11 anos como guarda-mirim em Ubatuba. Naquela época, eu trabalhava numa escola, que é a EMEI ali na Graça, e ela era responsável por a organização das escolas. Então, todos os professores mais antigos da rede, eu É. conheço todos e todos me conhecem. Eu batia de bicicletinha, Perequiaçu, Itamambuca, Ipiranguinha e assim por diante. Então, eu sempre tive envolvido com muita gente. Quando caí para trabalhar na área da educação como professor, então, aumentou esse leque de pessoas. Eu trabalhei 3 anos e meio aqui em Ubatuba, na área da saúde. Eu era educador físico na Secretaria de Educação de Saúde. Eu fui trabalhar desde a divisa de Caraguá até a divisa com Paraty, Pé da Serra. Eu rodava todos os bairros da cidade. Então imagina a quantidade de lugar e pessoas que eu conheço. Claro que você vai entender isso que eu vou falar. A gente às vezes não consegue gravar todas as pessoas, mas principalmente às vezes por estar numa posição de destaque, como eu era professor e assim por diante, as pessoas
conseguem gravar a gente de uma forma mais fácil, Amém. né? Então, aonde eu vou, eu sempre tenho alguém que me conheça. A minha esposa, quando caminha em Ubatuba comigo, ela fala, Tom, você podia ser vereador, pela É, quantidade de gente que você conhece. Você sabe aquela história de você andar e, oi, 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 Pai do Senhor, oi, tudo bem, Pai do Senhor? Né? Então, eu acho que eu fui chamado para ser bênção nesse lugar mesmo, sabe? amém. Sabe a história, primeiro Jerusalém? Eu acho que eu tô nessa de Jerusalém mesmo, assim. Amém. E interessante é isso mesmo, a gente conseguir entender o propósito, não só no reino físico, mas no reino espiritual. A gente tem uma palavra profética na nossa igreja, né? Que Deus colocou que aqui é uma cidade de refúgio, é um lugar de Amém. descanso, né? E a gente precisa declarar isso sempre, acreditar também. Falar um pouquinho da sua família e qual o ensino e aprendizado com a sua família, irmãos, pais e etc. Eu sou de uma família bem grande. E a minha. Eu sempre lembro assim, a minha casa é muito cheia de gente. Então, estar com pessoas é uma coisa que eu gosto demais. Ainda que eu não seja tão comunicativo, tão extrovertido, né? Eu seja uma pessoa mais de ouvir, né? Sabe, eu pronto para ouvir? Eu estou sempre pronto para ouvir. Mas a minha casa sempre foi casa muito festeira, muito cheia de gente, cheia de vizinho, e cheio de parente, uma casa muito grande. A minha família sempre foi de receber muito bem, né? Então eu gosto desse de abrir a porta da minha casa, de receber as pessoas, ainda que talvez hoje isso não seja mais tão comum pela dinâmica que a gente acaba vivendo, mas é uma coisa que me traz muita alegria. Com meus pais, né, princípio de vida, sabe? Eu tenho neles referência de um homem e uma mulher idônea, sabe? Um homem idôneo, uma mulher idônea. Meu pai, assim, de buscar não dever nada para ninguém. A minha mãe de se esforçar como uma mulher trabalhadora, assim, sem pau para toda obra mesmo. Eu lembro da minha mãe chegar cansada do serviço e ir cuidar da gente. E na época minha mãe não tinha a máquina de lavar, de lavar roupa no tanque. Até de madrugada da gente dormir, minha mãe ainda está no tanque. E a minha mãe ser a primeira a acordar em casa para lida, sabe? Sabe, de pessoa guerreira, pessoa para frente. Então eu tenho nos meus pais assim grandes exemplos. Meu pai foi da proximidade da gente, o primeiro que aceitou Jesus. Então eu tenho assim dele essa imagem da pessoa que aceita Jesus, o primeiro. Eu lembro da conversão do meu pai, o processo de conversão do meu pai. Foi uma coisa um pouco chocante, mas eu tenho nele uma referência de cristão. Eu tenho na minha mãe, ainda que ela hoje não seja, talvez ela não tenha ainda se encontrado, mas a minha mãe, ela é uma mulher com uma fé sobrenatural. A minha mãe é uma pessoa líder nata, então eu tenho nela essa referência de fé inabalável. Os meus irmãos, eles são totalmente diferentes um do outro. É muito engraçado esse universo de pessoas tão diferentes. Somos em 5 irmãos, né? Eu sou do Legal. meio. Eu ainda brinco com eles assim que eu sou o patinho feio de casa, né? Porque como o filho do meio, não sei se você entende isso, mas como filho do meio, olha como é que eu fico, isolado nesse universo. Eu tenho tudo para ser um homem triste, sabe aquelas coisas? Eu tenho um casal de irmãos acima e um casal abaixo. Então Sem, você não faz casal? sendo escadinha. É um homem e uma mulher, abaixo de mim um homem e uma mulher. E eu fiquei no meio, no vácuo. Os meus 2 irmãos homens têm o nome começado com a letra E. É Edgar e Eduardo. As minhas irmãs com a letra A. Andresa e Adriana. E eu com T. Sabe, umas coisas assim, não tem lógica assim no meio de todo mundo, mas eu já tô curado assim, sabe?
É, mas a minha família é algo muito importante para mim, assim. Eu tenho na minha mãe, os meus pais são separados, eu tenho na minha mãe aquela, aquela referência de matriarca, sabe? Aquela que põe todo mundo embaixo do braço e quer cuidar de todo mundo, sofre por todo mundo, luta por todo mundo, né? Amém. Eu tenho essa referência assim muito forte. E eu tenho a minha família hoje, tentando todos os dias, lutando e tentando ser exemplo para eles, passar um pouquinho do que eu aprendi, né? Tentar fazer um pouco do que os meus pais fizeram por mim. Amém. Glória a Deus. É, indo um pouquinho mais adiante aí nessa caminhada sua, em que situação, o momento da sua vida que você se encontrava quando você teve esse encontro verdadeiro com Jesus? Porque a gente sempre escuta isso, né? Ou vem pelo amor, ou vem pela dor, né? E Jesus, na verdade, tem seus propósitos. Eu sei que aqueles que têm um encontro verdadeiro com Jesus, independente do momento, você vai lembrar só do momento, mas você vai saber que você vai ter a marca de Cristo e isso nunca mais vai sair de você, né? Amém. Amém. Sim, Hélio, eu estava ouvindo um testemunho agora há pouco e o irmão falou assim, olha, eu já contei uns 2 milhões de vezes o meu testemunho de conversão e não me Ah, canso de contar. Ele falou eu, assim, eu escutei e esse é, irmão e falando. é, e é tão impactante hoje como foi antes. Eu, como eu disse, meu pai aceitou Jesus primeiro que a gente. Eu acredito que eu devia ter, quando meu pai aceitou Jesus, uns 7 anos de idade. Ele me levou algumas vezes à igreja com ele, mas eu era pequeno, não tinha entendimento nenhum. E eu fui crescendo totalmente distante de igreja e tudo mais. Porém, eu sempre tive um coração muito voltado assim para Deus, né? Eu lembro do meu jeito, sempre tentar falar com Deus, de agradecer pelo dia. Sempre que eu me metia em enrascada, e eu me metia muito em enrascada, de pedir socorro para Deus, né? Eu tenho muito essa visão clara da minha vida antes de ser cristão e de conhecer Jesus. Mas o Senhor me encontrou, Ele que veio ao meu encontro, realmente numa fase assim extremamente difícil da minha vida. Eu tive um primeiro relacionamento, um primeiro namoro. Eu comecei a namorar com 16 anos. E esse namoro ele foi até os 20 anos. E a coisa de primeiro amor, e eu era muito apaixonado por ela, e eu que terminei. Mas eu terminei naquelas loucuras de quem está indo para a faculdade e assim por diante. E aquilo assim mexeu muito com a minha cabeça. Eu cheguei num estado, eu sempre fui na teoria, aquela que eu trabalhei em escola durante muito tempo, então eu lembro de ouvir as professoras que eram amigas da minha mãe, e minhas amigas também, eu lembro delas falando assim, esse menino é para casar, se a minha filha tiver sorte, sabe aquelas conversas? Então eu sempre fui, na teoria, tido como um bom rapaz. Então eu não era de beber, eu não era de fumar, eu não era de fazer bagunça. Quando eu terminei com essa namorada e eu fui para a faculdade, eu tive assim 1 ano, talvez 1 ano e meio, que a minha vida assim virou dos avessos. Eu comecei a beber, coisa que eu não fazia, não gostava, mas era para eu poder me ambientar, principalmente porque eu sou tímido, né? Então, naquela situação, para eu conseguir me ambientar, então eu bebia demais e ao ponto tal, para você ter uma ideia, nesse pequeno período que eu bebia, e eu bebia realmente demais. Os últimos meses, eu sempre dormi encostado na parede. Eu tossia à noite, aonde eu dormia, assim, ficou uma mancha de sangue na parede. Eu já estava tossindo, expelindo sangue, porque as coisas já estavam dissolvendo de tanto álcool. Eu estava numa fase assim muito ruim
A minha vida não tinha mais sentido nenhum. Eu cheguei a pensar em tirar a minha vida. Eu sofria demais nessa época. O vazio era uma coisa assombrosa, né? A minha mãe, ela sempre falava assim, não, filho, um dia após o outro, aguenta, esse sofrimento passa. E o sofrimento só aumentava, porque você bebia, né? Eu bagunçava, eu aprontava, chegava em casa, nada mudava, a não ser a minha saúde, que cada dia é pior, a minha educação com a minha mãe, ela foi indo de mal a pior. Eu estava vivendo realmente assim, como um lixo. Essa era a sensação que eu tinha. Ao ponto de pensar realmente em tirar minha vida, porque naquela situação minha vida já não estava tendo valor nenhum. Eu lembro, pra você ter uma ideia, olha aonde eu cheguei, sabe? Quando eu ia para a faculdade, todos eles, no começo eu ainda não bebia, não nada, todo mundo sabia que eu era bonzinho, né? E eu ia de carona, e os dois rapazes que me davam carona para a faculdade, eles usavam droga. Então eles iam usando, voltavam usando, e eu ia ali só na marola com eles, e assim, sabe? Nas festas que tinha na faculdade, eu era amigo de todo mundo gostava de mim, e eles me respeitavam muito, de não, inclusive não oferecer. E eu lembro de uma situação de eu estar tão bêbado, tão bêbado, tão bêbado, de inclusive pedir para usar. E olha, Deus me deu livramento no meio desse ambiente. Eles não deixaram eu beber porque eu não era disso, usar droga porque eu não era disso, né? Então, Deus já tinha a mão dele sobre Amém. a minha vida, né? Eu não sei se você conhece o testemunho do Jorjão da igreja, né? Ele seria Mas, hoje, e aí eu não consegui marcar com ele, mas ele está na fila aí e vai ser tremendo, porque ele tem uma vida transformada por Cristo de uma mais ou forma menos, sobrenatural. demais, demais. Mais ou menos nesse período, eu tive uma visita. Num período de Atletas de Cristo, eu passei pela igreja evangélica de Ubatuba. E era ele que estava dando testemunho. Então eu lembro de ter essa referência daquela casa, né? Amém. Eu tenho hoje, é o irmão Georges, né, na igreja. Ele era o meu parceiro de bagunça, o Jorge que joga vôlei, né? E o irmão dele estava numa crise também muito séria, e a gente, para tentar ajudar o irmão dele, a gente começou a ir à igreja Ágape, né? Aí a gente falou, vamos lá para a gente tentar ajudar esse menino, que esse menino está de mal a pior. Mas eu, na verdade, era o que estava pior de todos eles. E Sim. assim eu fui umas 2, 3 vezes com eles. E nunca mais. No ápice da crise, no auge da crise que eu estava vivendo, eu falei, eu preciso ir para esse lugar. E eu fui fazer uma visita na igreja. Eu fiquei acho que uns 4 meses indo à igreja. Eu saía do culto chorando, que Deus falava muito comigo, os louvores falavam comigo, a palavra, parecia que era tudo para mim. Saía de lá e ia para o bar. Já era direto, saía dali e ia para a avenida, saía dali e ia para a avenida. E Deus, que tenha na sua sabedoria, usou o esporte para me pegar. Eu lembro Uhum. de eu estar saindo de um culto, eu saí do culto, se não me falha a memória, foi numa rede de jovens, e eu tinha como certo, até como seria o dia de entregar a vida para Jesus. Eu tinha aquela convicção, eu ficava lá em cima no mezanino, próximo a você, né? Eu lembro de, quando eu ia nesses 4 meses antes de aceitar Jesus, eu lembro de que eu olhava muito você. Você era uma referência muito grande para mim. Eu lembro de um dia que eu fechei o olho, assim, você estava na minha frente, no corredorzinho, lá em cima. De repente eu abri o olho e falei, você já não estava mais? Eu falei, ué, cadê esse menino? A hora que eu vi, você estava ajoelhado no chão, orando e chorando. Eu falei, meu Deus, um dia eu quero ser igual a esse menino. Era uma referência para mim. E eu tinha uma visão de que um dia
o apóstolo Alexandre, na época, o pastor Alexandre, ia fazer um convite para entregar a vida para Jesus. Eu ia sair quase que flutuando e ia entregar a minha vida para Jesus. E foi muito engraçado, assim, hoje. Né? Acabou o culto nesse período, um dia, a hora que eu estava lá fora, já pegando a minha bicicleta para sair, o Carlão, do Agape Sport, ele me parou minha bicicleta, falou assim, você não é o Thomas? Eu falei, sou. Ele falou, você não joga vôlei? Eu falei, jogo. Ele falou assim, você não quer entrar no time de vôlei da igreja? Eu falei, ah, não, mas eu falei para ele, eu não sou da igreja. Ele falou, você não é da igreja? Como assim? Eu falei, não, eu só tô vindo aqui para ver, assim, mas eu não sou da igreja, não. Aí ele falou assim, mas espera aí, então você não aceitou Jesus ainda? Eu falei, não. Ele falou, por que você não aceita Jesus agora? Eu falei, mas agora, que é fora da igreja, acabou o culto já. Ele falou, não, isso aí não tem nada a ver, é só você fazer uma oração comigo. E assim, do lado de fora da igreja, depois Ai, do que culto, mesmo. é que eu entreguei a minha vida para Jesus. Para mim foi muito marcante, sabe? Eu saí de lá e fui direto para casa do meu pai. Meu pai morava do lado do supermercado Rosado ali, o Mactube, né? Sim. E eu saí de lá, meu pai chorando e tudo mais. E, e Deus já tinha falado para mim assim, em sonho. Eu não tinha relacionamento com Deus, mas eu já tinha tido um sonho, uns 6 meses antes de tudo isso acontecer. É, eu tive um sonho que eu estava na minha casa, a minha casa era aqui no Itaguá, e eu via pela rua Taubaté um ser muito gigante vindo, correndo, e aquilo era assustador. E as pessoas corriam também. E na casa que eu estava, tinha muita gente que saiu correndo. Então, esse ser horripilante, ele vinha pela rua Taubaté e nós descemos pela rua paralela ali com a Taubaté, né? Se não me engano, é Chico Santos ali, né? Isso. Só que aonde eu estava, na casa, tinha uma gestante. Olha como Deus foi me mostrando. Então, eu estava correndo, daqui a pouco, quando eu cheguei próximo à ponte do aquário, eu olhei para trás para ver o que estava acontecendo. Porque o marido dela estava do meu lado. Eu falei, mas cadê a sua esposa? Ele falou, o quê? Nessa hora? É cada um por si. E eu virei para ver se eu encontrava com ela, para ajudá-la. Quando eu virei, eu vi uma escada de ouro que saía de cima das casas e ia até o céu. E nessa escada de ouro, anjo subia, anjo descendo, anjo subindo, anjo descendo. De repente eu já me vi lá em cima, no topo dessa escada, numa sala imensa, toda branca. Uma sala assim de um branco que nunca vi igual. E uma fila em direção a um livro imenso. E as pessoas, quando chegavam nesse livro, tinha um homem e ele falava alguma coisa, eu não entendia o que ele falava. Algumas pessoas iam para uma porta, algumas pessoas iam para uma outra porta. Quando chegou a minha vez, ele falou assim, olha, o seu nome não está aqui, vai por essa porta. Quando ele falou vai por essa porta eu percebi que as pessoas que iam para lá não era muito bom. Então eu falei para ele, não, mas o meu nome tem que estar aí. Eu virei para olhar o livro, era uma letra que eu desconhecia, nunca tinha visto aquela letra. Então abri uma outra porta e eu fui conduzido até essa terceira porta. Nessa terceira porta, um telão passando cenas da minha vida. Olha. Me foi mostrado. E eu vi então ali assim, tudo de ruim que eu tinha feito. E a pessoa que estava me mostrando, ela falou assim para mim, ela falou, tá vendo? É por esse motivo que você tinha que ir para aquela porta. Aí de repente ele falou assim, mas Deus conhece o seu coração. E começou a me mostrar de novo as outras coisas da minha vida, coisas boas da minha vida. Sim. E ele falou para mim assim, o Senhor está te dando uma chance. E eu já não estava mais ali, estava de novo na ponte. Naquela ponte tinha um monte de gente pescando e não pegava peixe nenhum. De repente eu estava com um chapéu na cabeça, eu tirava o chapéu e vinha um monte de peixe. E eu entregava para essas pessoas. E sumiu a cena. Né?
Eu contei isso para meu pai 6 meses antes de eu aceitar Jesus. E meu pai chorou, orou em línguas, foi uma coisa doida. E ele falou assim, Deus está mostrando a sua conversão. Isso aí é a sua conversão, você vai entregar a vida para Jesus, você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Quando ele começou a falar aquilo, para mim não fazia sentido nenhum, eu não tinha conhecimento de nada. Então, no dia que eu aceitei Jesus e eu fui contar para ele, aí a festa foi grande, porque Deus começou a trazer clareza para essas informações, né? E Amém. foi assim, mas foi num momento assim, hoje muito agradável de contar, mas foi num momento assim muito triste na minha vida mesmo, assim, que o Senhor me encontrou em tempo oportuno, porque a minha vida já estava no fim mesmo. Amém. Cara, que tremendo, hein? Então, Uma pequena perguntinha te fazer levar aí a uma situação que realmente é edificante, porque tem pessoas que gostariam de ter as mesmas experiências, mas a gente entende que o relacionamento com Cristo ele é bem individual, né? E ele se manifesta de uma forma onde marca as nossas vidas e realmente a gente tem que ir aos poucos conseguindo entender, né? Que ele tira a gente do reino das trevas e transporta a gente para o reino da luz, o reino da graça. Lembrando um pouquinho de um momento, além do que você já citou, não sei se houve outros momentos, em processo, um período extremamente difícil, né, que em sua vida, qual o aprendizado que você teve, aquele momento de luta, de dificuldade, que você fala, puxa, porque tem pessoas que não conseguem tirar proveito dos momentos de lutas, né, e é importante a gente conseguir reconhecer que também nos meios das dificuldades, né, no meio da luta, a gente tem que saber entender o que realmente está acontecendo por trás de tudo isso. sim. Olha, eu poderia contar várias situações. Uma das que mais assim me chamam a atenção, e eu ainda estava pensando, né, hoje em algumas coisas desse tipo para o momento pandemia, e você vai entender como tem relação. Eu em 2013 eu trabalhava na Secretaria de Saúde, como eu já mencionei. E eu estava ocupando um cargo comissionado lá. Eu estava ganhando muito bem, muito bem. Então eu já tinha projetado, porque eram os primeiros 6 meses daquela gestão, eu já tinha projetado meus próximos 4 anos, uma relativa estabilidade financeira, piriri pororó. Mas com 6 meses de trabalho, eu fui mandado embora. Né? Bom, O meu trabalho começou a incomodar, e aí eu fui mandado embora, né? Na época eu entrei em desespero. A primeira coisa que eu fiz, vir para casa, claro. A Lu olhou para mim, ela já matou que alguma coisa estava. A minha esposa olhou e já matou que alguma coisa estava fora de ordem. Era só eu que trabalhava naquela situação. Então eu perdi chão. Eu perdi o chão por completo. Eu me vi sem saída. Então eu fui para o tabernáculo, né? Eu saí, fui para lá, falei, Deus, eu vou chorar no teu colo mesmo, vou chorar aqui no teu pé. Então eu entrei na sala de adoração e ali eu comecei a falar com Deus, a chorar com Deus e adorar a Deus. E eu falei, Deus, o Senhor precisa falar comigo. Precisa falar comigo, eu estou muito mal, eu perdi o chão, eu não sei o que fazer. E tinha uma Bíblia lá, né, na salinha de adoração. E eu peguei a Bíblia e eu simplesmente abri a Bíblia. Hélio, eu até hoje eu falo para você, eu não encontrei essa passagem, não sei que livro, não sei que versículo, não sei se ela foi colocada ali estrategicamente para eu ver, eu nunca mais achei isso. Quando eu abri a Bíblia, estava escrito exatamente assim: eu cuidarei de você até que as suas cãs apareçam. Até os seus últimos dias, eu, o Senhor, cuidarei de ti. Aquilo amém. veio como um refrigério para minha alma. Eu fiquei tão assim
eu entendi Deus falando comigo mesmo. Então, eu já tentei achar essa passagem, eu nunca mais achei, mas Amém. eu sei que foi Deus falando comigo. Você vai Amém. entender por que que eu tenho certeza disso. Então, eu saí dali ainda sem chão diante da situação, mas na certeza de que Deus ia fazer. Como eu era comissionado, eu não tive direito a nada. Eu tive, malemar, um tapinha nas costas e nem um muito obrigado eu ganhei. E toca o barco. O Ah, dinheiro que eu tinha, então, pelos dias trabalhados, ele dava exatamente para uma semana das minhas despesas em casa. E eu fiquei naquela situação, e agora? Porque a minha despesa era referente àquela vida que eu estava, né, aquele sim. recurso que estava entrando. Então eu falei, Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? Mas eu vim com aquela convicção de que Deus disse que ia cuidar de mim. E passou um mês, a gente conseguiu ainda aos trancos enxugar, apertar e pagar a conta. A Luciana falou, Thomas, a gente precisa fazer alguma coisa. A minha família, a gente trabalha com chocolates na Páscoa há mais de 25 anos. Então, eu sempre fiz bombons. Então, a Luciana falou, Thomas, vamos fazer trufa e vamos vender trufa. Tentei, nós Amém. tentamos bastante, um mês. Sair, bater de porta em porta. Agora você imagina como é que é uma pessoa tímida, numa situação de desespero, tendo que bater de porta em porta para vender trufa. Sim. Foram assim, migalhinhas, conta-gotas que deu para a gente atravessar o mês. Mas a gente estava já assim entrando em desespero da situação de que e o que será do próximo mês. Um dia a gente estava em casa e um irmão chegou aqui em casa, bateu aqui na nossa porta. O irmão bateu na porta. E você sabe quando a pessoa quer falar com você alguma coisa e fica enrolando, não acha o jeito? Eu falei, irmão, eu falei, me perdoe, mas eu tô achando que você está querendo falar alguma coisa para mim. Ele falou, fala, pode falar, o que que você tem para falar? Ele falou, Thomas, eu estava em casa e Deus falou para eu vir aqui conversar com você. Aí ele deu na lata. Ele falou, Thomas, quanto você está devendo no banco? Eu quase caí para trás. Né, eu tomei um susto, falei, né, aí eu que fiquei enrolando. Né, a Luciana, fala Thomas, fala Thomas, fala Thomas. Na época, na época eu estava devendo, acho que era R$ 800 já no banco, eu já estava a gente tinha entrado no vermelho. Esse irmão falou para mim assim, então, Deus falou para eu vir aqui e, e pagar esse valor que você está devendo no banco. Ele falou, então eu quero, vamos comigo no carro e eu vou pegar esse dinheiro e a gente vai pôr na sua conta esse dinheiro. Né? Uhum. Aquilo ali foi assim, ao Caraca. mesmo tempo que, sabe, você fica naquela situação, meu Deus, né? Eu vi o cuidado de Deus, porque o irmão não veio com arrogância, ele não veio com soberba, ele veio porque Deus falou com ele. Quando eu cheguei no meio do caminho, esse irmão, ele falou para mim assim, Thomas, a Luciana nem estava nessa hora, era eu e ele. Ele falou assim, você paga aluguel? Eu falo, não, irmão, eu pago a prestação da casa. Ele falou, então, porque Deus falou para mim que enquanto você não tiver o seu emprego, é para eu assumir a prestação da sua casa. Ei, Jesus. Caramba. Ah, irmão, Poxa, meu. você não imagina como é que ficou meu coração. Caramba. Aí então, eu tinha saído do vermelho, eu já não tinha mais aquela conta. Eu fui fazer um casamento de uma prima da minha esposa. E ela nem era da nossa igreja, nem nada. Ela, na verdade, é afastada da igreja, mas eles queriam que fosse um casamento cristão. Eu fiz o casamento dela, passou acho que uns 15 dias. Ela veio em casa, eu nem estava. E ela falou assim, Lu, eu estava lá com o meu marido em casa, e puxa, vocês foram tão bons com a gente, vocês foram lá e nos abençoaram com o casamento e tudo mais. Eu conversei com ele, a gente queria abençoar vocês, e eu não sabia como, e trouxe uma oferta em dinheiro. Era oferta para passar o mês. Jesus.
Passou o mês, veio uma outra irmã numa situação muito parecida, falou, "Ai, eu não sei o que vocês estão passando, eu não sei, mas Deus mandou eu entregar isso aqui para você." E veio mais uma oferta, mais um mês. E de oferta em oferta, Deus foi nos mantendo vivos nesse período. Não tivemos falta de nada. Não tivemos regalia, Aleluia. mas não tivemos falta de nada. Nesse período, eu já fazia alguns serviços para um irmão numa pousada que ele tinha na Praia Grande. Eu fui trabalhar de faxineiro nessa pousada desse irmão. Não me envergonho por isso. Fiquei ali trabalhando com ele uns 6 meses, ajudando ele na faxina, na limpeza e, né, no que ele precisava. Até que Deus abriu a porta da academia para mim, né? Amém. E então, desse tempo da crise financeira, de eu ter saído desse trabalho e tudo mais, isso deu mais ou menos uns 6 meses. Foram Jesus. longos 6 meses. Sim. Mas ficou realmente a fala do tabernáculo. Deus cuidou de mim. Sabe? Amém. É uma certeza que eu tenho, assim, a convicção que eu tenho, não porque eu seja bom, não porque eu faça algo por merecer, mas porque Deus é bom, né? Deus tem cuidado de nós. Por que eu falei da história de pandemia? Eu sou dono de academia. Hoje em Ubatuba, o único comércio que me consta que não está aberto até então são as academias. 3 meses de academia fechada, né? Eu tinha mais de 100 alunos quando a academia fechou. Volta a informação lá de trás. As despesas são proporcionais à renda. Sim. E eu vou completar 5 anos de academia. E essa academia, ela ainda tem as suas despesas de financiamento, de material e assim por diante. Então, a minha despesa é uma despesa muito alta. Quando a gente fechou aqui, sem saber que seria tão extensivo isso, eu lembro que para mim foi duro a decisão de fechar. Eu fechei antes de ser obrigado a fechar. Fechei, eu lembro muito palavras de apoio das pessoas, dos alunos. Não, Thomas, fecha mesmo, é importante. Papá. No meu primeiro mês de academia fechada, eu tive quase 50 alunos ainda me pagaram a mensalidade. No segundo mês, 18 alunos me pagaram a mensalidade. No terceiro mês, que é o que nós estamos, até então, uns 7, 8 alunos acertaram comigo. Então, você imagina como é que fica a despesa disso. Deus continua me abençoando. Amém. Tem uma das minhas alunas aqui, a Natália, ela sempre fala assim, não, Thomas, fica tranquilo, Deus vai te abençoar, Deus está no controle. Ela sempre tem uma palavra de Deus para trazer assim, motivando. E os meus alunos, assim, mesmo aqueles que não estão podendo colaborar, ainda que eu esteja fazendo a prestação de serviço online, né, mesmo aqueles que não estão, eles sempre têm palavras de motivação, sabe, de carinho para comigo. Isso deixa o homem feliz, mas a certeza mesmo é que Deus tem cuidado. Esse último mês a gente também estava numa situação parecida e Deus entrou mais uma vez com essas providências sobrenaturais. Sabe? Glória a Deus. Então, desses momentos de crise, são só para afirmar mais a minha fé de que Deus cuida de mim e da minha família. Sabe? Amém. Eu posso assim, encher a minha boca e dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Eu sou Amém. muito grato a Deus por isso. Mesmo em meio à crise, pandemia, academias fechadas, o Senhor tem sido fiel, tem cuidado de nós. Que tremendo. Deixa eu só, a gente vai ter que sair e entrar de novo, porque tem um período, né? E a gente vai para a segunda parte agora.
E o interessante, Thomas, que eu estou muito contente assim de ver como as coisas e esses frutos, a sua vida, meu, tremendo demais. Eu vejo tanta graça de Deus, tanta mão de Deus, que isso vai nos trazendo à memória aquilo que Ele também fez por nós e aquilo que Ele já tem planejado a nosso respeito, a nosso favor e aqueles que estão à nossa volta, nossos familiares, etc. Então, a gente vai para a segunda parte. Eu comentei isso porque assim, eu diminuí pela metade as perguntas. Eu falei, eu Vai acho que encurtar vai o ser tempo? bem, eu vou encurtar o tempo, mas essas perguntas eu tive a mudança dela aí de uma madrugada, eu pedi para Deus, eu estava conversando com a minha esposa, amor, eu preciso mudar esse formato, a gente vai fazer com um novo formato. Eu acreditei que seria de uma forma, e realmente está sendo, de uma forma muito especial, porque está sendo extremamente autêntico, genuíno, e aquilo que precisa, que o nome de Jesus Cristo seja glorificado sempre. Amém? Amém. A gente vai sair e vai entrar, tudo bem? E os irmãos que Ok. estão conectados aí também, por gentileza, se puder estar junto, vai ser uma benção. Glória a Amém. Deus. Amém. Não, não, obrigado, querida. Agradeço. Bom, pessoal, a gente está voltando aí para a segunda parte da live. Está sendo tremendo, né, essa aproximação com o nosso querido presbítero Thomas, um homem simples, um homem com a vida transformada e reconhece que está passando por esse processo como todos nós. Nós procuramos nos aproximar de Jesus para alcançar a estatura do varão perfeito, então sempre mirando no alvo, mirando em Cristo. Paz, irmãos, paz, irmãs, né, que já entraram. E tem sido um momento de um novo tempo, né? Tem trazido uma alegria poder ter esse compartilhar dessas vidas transformadas, pessoas que estão tão próximo da gente, a gente não consegue visualizar aquilo que Cristo fez, tem feito e sempre vai nos surpreender. É algo que vai acontecer de novo e Deus vai continuar cuidando e Ele está cuidando da tua vida. Você que está vendo, ouvindo essa live, né? Providência, provisão, e entra a teu favor. Cuide de você, cuide da sua casa, cuide da sua família. Tá aí nosso querido, continua com a mesma camisa aí, né? Que faz parte do script. Hoje o Opa! uniforme é X. Uniforme, uniforme. Querido, de verdade, eu estou extremamente impactado. Já tive e tenho uma aproximação muito sadia contigo, um olhar de amor. Pode um homem amar outro homem? Pode. Com Amém. Cristo pode tudo, porque o amor verdadeiro ele não vem dos homens, ele vem de Deus. E essa graça, sabe? Eu tenho aprendido nessas lives que o testemunho e essas boas sementes, elas nos aproximam ainda mais, porque Amém. eu começo a viver a sua história também, eu começo a olhar para você com outros olhos. Você já tinha um olhar maravilhoso por ti, eu vejo, caramba, como Jesus é tremendo, ele é maravilhoso. A gente acaba não encontrando palavras, mas é que realmente essa graça a gente não é merecedora e ele nos sustenta em todas elas. Vamos para uma outra curiosidade legal aí. Como você, puxa, se eu te perguntar isso, eu vi que você relatou várias experiências da presença de Deus. Mas algo além do seu início da conversão, que também já foi impactante. Eu creio que se eu tivesse tido uma visão dessa, né, como muitas pessoas falam, puxa, eu queria tanto essa visão, que eu nunca mais viesse a desviar, mas muitas vezes essas direções, essas estratégias de Deus servem muito mais para poder edificar outras vidas, que você vai poder compartilhar como Deus olha para a gente e você tem já um outro tipo de contato, né? Porque eu creio que a gente pode testemunhar do nome, mas também é muito mais impactante testemunhar da presença daquele que tem o nome sobre todo nome. Então a presença ela é fundamental. Então nos diga aí uma experiência da presença real de Deus na tua vida. Amém. É o que você falou, né? A gente tem tantos momentos, né, para falar. Hélio, eu tenho
eu não tenho assim esse da minha conversão foi tremendo. Eu não tenho um assim que eu falo, uau, esse foi demais. Eu até eu gostaria de falar isso, que eu acho interessante. Tem uma irmã, a Ileana, do Marcos Faria. Durante muitos anos nós conversávamos a mesma situação, de que eu sempre fui crente pela fé. Porque eu não era Amém. crente de ouvir, eu não era crente de ter visões, eu não era crente de orar em língua. É porque eu amava Jesus, eu era sempre demais apaixonado por Jesus. Então, assim, hoje, quando fala de uma experiência marcante, eu fico ainda impactado como é que Deus fala comigo na sua palavra, Amém. sabe? Praticamente todas as vezes que a gente tem a oportunidade de ministrar o culto, por exemplo, a Luciana fala, Thomas, você não vai estudar a palavra específica para ministrar um culto, né? Você não vai preparar um estudo, você não vai... E Deus, ele vai colocando de uma maneira assim tão simples no meu coração um texto ou um contexto de algo e me dá segurança. A gente vai trabalhar com isso. Eu brinco que eu tenho certeza que é Deus na direção quando eu tenho a possibilidade de ministrar e eu estou me preparando para isso. Meu irmão, eu perco uns 2 quilos de tão nervoso que eu fico. Né? A Luciana ainda brinca comigo, Thomas, quantas vezes você já foi no banheiro? Sabe, umas coisas assim. Eu acordo geralmente umas 5 e pouca da manhã e ali Deus começa a falar comigo. E todas as vezes que eu vou ministrar, Deus ele abre assim um leque para falar comigo, que é uma coisa muito, muito prazerosa de você saber que Deus fala pela sua palavra. Amém. Eu não tenho uma visão espiritual, eu não tenho assim um momento auge para dizer assim, não, aquele dia de oração em línguas. Eu até hoje, se eu contar para você da minha experiência de orar em línguas, sabe como é que eu fui batizado com o Espírito Santo? Durante 2 anos eu orava em línguas só em sonho. Olha, De é uma repente, experiência também, né? de repente, sem contar para você que dia foi, porque eu não sei, eu estava orando em línguas normal, mas eu orei em línguas durante 2 anos, em sonho. Eu sonhava orando em língua, sonhava orando em língua, sonhava orando em língua e tudo mais. Mas, para mim, o que é sobrenatural de Deus é como Deus ele se revela na sua palavra. Eu tenho, até por dizer que eu sou crente pela fé, eu tenho a palavra de Deus como bússola, como referência, como alicerce, como tudo, né? Tudo, porque sabe quando Jesus falou para Pedro assim, no meio do mar revolto, e Pedro ficou assustado com Jesus e disse, se é o Senhor mesmo, então diga que eu vá até o Senhor. E Pedro desce e anda sobre as águas. A fala comum é que Pedro andou sobre as águas. E eu vou falar para você assim que a forma com que eu creio é muito mais sobrenatural do que isso. Eu creio que existia uma ponte sobre as águas, chamada Palavra de Deus. Foi sobre a palavra de Jesus, vem, que ele veio, entendeu? Então, a palavra de Deus, ela é tão firme, ela é tão real, ela sustenta de uma maneira tão intensa, Cara, é uma loucura se você pensar a palavra de Deus. Sim. É um livro que está escrito a mesma coisa, em nome de Jesus, a gente crê nisso, né? Desde o começo, mudam as traduções, mudam, né, a linguagem, mas tudo continua escrito da mesma maneira. E ela fala Amém. com você hoje, e amanhã você lê o mesmo texto e ela fala de novo com você de uma maneira totalmente diferente. Glória a Porque ela se Deus. renova todos os dias. Cara, você quer uma experiência mais sobrenatural do que você ler a palavra de Deus e você
ver Deus falando com você na sua necessidade ali? Uhum. Você quer uma experiência mais sobrenatural do que você poder, num dia de tristeza, abrir a palavra e Deus falar para você que Ele te ama e que você é importante? Num dia de alegria, Deus falar para você: estou presente, a minha graça te basta, sabe? Acho que não tem experiência mais sobrenatural do que a revelação da própria palavra, porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco, né? Então, eu tenho muitos momentos, eu sou uma pessoa que sonha, né, eu tenho muitos sonhos proféticos, sonhos de Deus falando, mas acho que nada se compara à experiência de você ler a palavra e Deus falar com você ali, entendeu? É muito louco, para Amém. mim isso é demais. Como diz Salmo 119, né? 105, lâmpada para os meus pés, é tua palavra e luz para o meu Luz para o caminho. meu caminho. E assim, é tremendo porque você pode ler 10 vezes o mesmo versículo. E 10 vezes Deus se revela de forma diferente. Salta aos olhos. Não É, sei se só você reparou, me fez lembrar, que me chamava a atenção bastante ali em Salmos, no finalzinho de algumas frases, aparece sei lá, né? Não é sei lá, é sei sei lá, lá. sei lá. É. Você fala, caramba, o que é aquilo, né? Quando você vai por original, é que ele se aprofundou tanto ali na escrita que ele foi tomado pelo Espírito e ficou impactado pela graça. E eu vejo que Jesus ele tem esse poder, né? Você pode ver hoje a gente tem variedade aí de traduções, mas Deus sempre, sempre com a sua graça e a sua bondade se revela a gente. Isso é tremendo. E dá para ver isso, né? Esse amor pela palavra, tenho isso como o maior tesouro da minha vida. Acho que eu não encontrei nada tão precioso, a não ser meu filho agora, né? A família, tudo, mas assim, material que fosse tão fundamental para que transformasse a minha vida e está transformando aí. Bom, vamos lá para mais uma parte legal aí. Conhecer um pouquinho desse coração, um parecido do meu, né? Um Oh, coração glória. quebrantado, meio manteiga derretida, né? O Mas você pessoal viu, fala. você vê como Deus atenta para o desejo do nosso coração, né? Lembra Amém. da experiência que eu falei quando eu via você adorando lá? Sim, Eu falo, Deus, eu já queria vai, né? Vai ser se adorando. identificando. E a gente olha, né? Tem irmãos que falam assim, nossa, quando você começa a fazer a boquinha assim, ó, vai começar a chorar, Deus já. Mas a gente tem que compreender mesmo, a gente não pode limitar. Eu creio que não existe limite para aqueles que querem Deus. Quanto mais, ele fala isso, né? Em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei coisas ocultas, os mistérios de Deus. Eu vou me revelar, eu vou me manifestar em vosso meio. Qual o maior desejo do seu coração, segundo a boa vontade de Deus? Qual o desejo que Deus tem colocado no seu coração? Puxa, eu tenho um desejo do meu coração de poder contemplar com os meus olhos a minha geração ainda, né? Eu estava lendo isso agora há pouco, né? Os meus filhos e os meus netos servindo ao Senhor, sendo Amém. fiéis a Deus, né? Um sonho em Deus que eu tenho é de deixar essa boa semente, entendeu? Sabe, a sua esposa, o seu filho, né? As pessoas mais próximas a você sabem de verdade quem você é, né? Sim. Ainda que a gente procure, enquanto cristão, ser um em todos os ambientes, próximo das pessoas que você mais ama é onde você mostra mais as suas falhas, Sim. né? Porque elas estão mais tempo com você, né? Então, assim, o sonho que eu tenho é ser de verdade impactante para minha família. Eu peço a Deus isso, assim, de conseguir marcar a minha geração, começando por marcar a minha casa, sabe? Amém. Dos meus filhos poderem dizer assim, esse é o meu pai, sabe? Esse caminho que eu vivo hoje, eu aprendi com meu pai, sabe? É o legado que você deixa, né?
Entendeu? Eu acho que isso é fundamental. As outras coisas Amém. são tremendas, né? De influenciar pessoas, de ser bênção para as pessoas, isso a gente tem visto, né? Não é para soberba, mas glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem achado graça e tem Sim. usado a gente, né? Do jeitinho que Ele tem feito a gente, né? Ele fez um molde para você, um molde para mim, e dentro desse molde um propósito de ser uma bênção, né? Então a gente sabe disso, mas quando você consegue ser uma bênção dentro da sua casa, esse é o sonho verdadeiro mesmo, assim. Que Deus me ajude a fazer isso ser real, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que seja assim, que Ele te fortaleça com saúde, com inteligência, com sabedoria do reino, que te dê toda a bagagem, instrução, ensino e aquilo que precisa como princípios para que isso ocorra. E declaro isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém, Amém. Isso amém, se estenda não só para a tua vida, para a tua geração, e para a amém, minha vida e para a minha geração também, né? Porque a palavra ela é uma espada de dois gumes, né? Ela amém. ministra a quem Isso está aí. falando e a quem está ouvindo. Então vamos lá, um louvor impactante, algo aí que você pode cantar para gente. Então, a parte do cantar pra gente é bem desafiador, né? Não foi combinado isso. Pera aí, vamos. Hélio, hoje a gente está assim. Eu acho que a gente vive uma fase de louvores muito tremendos que nos conectam a Deus assim muito rápido, né? De tantos irmãos que têm se colocado na presença de Deus e buscado essa simplicidade de se aproximar a Deus através de louvor. Mas eu fico lá com as antigas ainda. Eu, Amém. eu tenho um louvor do início da minha conversão que eu acho que todas as vezes que falo um louvor, é o primeiro que me vem à cabeça, grande é o Senhor único digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a Amém. alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. Amém. Esse louvor fala e com certeza vai continuar falando comigo, porque grande é o Senhor. Amém. E é tremendo, né? A gente tem sido ministrado por Deus através das revelações que Deus traz, e Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Amém, E o amém. louvor é Ele, a Ele, né? E A isso não vai Ele, é mudar, isso porque mesmo. os anjos mesmo cantam constantemente. E quando você tem essa graça e ao sentimento de agradecimento, né? De gratidão, você consegue falar 150 vezes aleluia, glória a Deus e ficar agraciado, né, pela graça de Deus, né? Eu lembro que a Elsa de Portugal, ela comentou isso, ela falou que num dos testemunhos, numa situações da vida dela, uma irmã perguntou para ela assim, como que você consegue ficar 1 hora orando? Aí ela falou assim, não, eu não fico 1 hora, eu fico 2 horas orando. Aí ela falou assim, mas como que você consegue? Ela falou assim, eu não consigo compreender como que você não consegue ficar 2 horas orando, sabe? Então depende da percepção, depende do Isso olhar, mesmo. Com né? certeza. E quanto mais você conhece, mais você se aproxima, que você quer mais dele, né? A outra pergunta junto a essa é qual a passagem da Bíblia? Qual uma referência para você falar, puxa, eu tenho essa passagem que sempre me edifica, me fortalece, uma palavra de identificação. Por exemplo, eu tenho uma palavra profética sobre a vida de José, né, de administração do reino e etc. Então, eu, eu penso bastante nisso. Eu não sei se é por amor à palavra, que eu tenho várias, mas eu gosto muito quando a palavra ela diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu creio assim,
essa é uma palavra rema para a minha vida, assim. Até pela forma como que eu me vejo como cristão, né? De dizer e em nome de Jesus procurar viver pela fé, entendeu? Então, ter em Deus essa firmeza e buscar ser firme em Deus, né? É algo impactante para mim. Amém. Eu poderia falar de vários textos, mas esse de firmeza em Deus é demais. Amém. A gente vai por final aí, né? Nessa última parte, quero deixar você à vontade para deixar uma mensagem para aqueles que estão recebendo essas pequenas sementes, algo que de repente você possa não ter conseguido através dessa entrevista, você conseguir expressar algo que você quer deixar para aqueles que estão ouvindo ao vivo, aqueles que vão ouvir posteriormente. E se alguém também tiver pergunta, quiser fazer para o Thomas aí, for comprometedora, está tudo tranquilo, né? Mas tenha liberdade agora, Thomas, fique à vontade. Amém. Hélio, eu, eu começo aqui na academia as minhas aulas com uma oração com os meus alunos. Agora que eu estou fazendo as lives, eu termino as minhas aulas fazendo uma oração. E a oração é algo demasiadamente importante na vida da gente. Então, quando eu penso em oração, eu penso em comunicação, né? E o que eu gostaria de deixar para as pessoas, hoje a gente vive nesse tempo tão difícil em que a comunicação ela é tão dificultada, ainda que a gente tenha as mídias sociais, né? A gente tem essa facilidade como estamos tendo agora, mas como as pessoas elas têm dificuldade de se comunicar, de falar, né? De conseguir falar claro aquilo que elas querem transmitir e principalmente como há dificuldade de ouvir. Como há dificuldade de ouvir. E se tem algo que eu gostaria de deixar para as pessoas é essa reflexão da necessidade que a gente tem de investir um tempo com Deus. Você sabe que a Bíblia fala assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que está em secreto e ele ali te ouvirá. E eu sempre falei na minha célula, aqui eu vou tentar concluir para que seja claro o que eu estou querendo dizer. Eu sempre falei aqui na minha célula, quando a gente ainda tinha, que Deus tinha uns lugares secretos comigo muito louco. Quase nunca dentro do quarto. Né? Eu já tive períodos, como eu disse, de trabalhar no Araribá, divisa do município de Ubatuba, Caraguá, do meu lugar secreto, por incrível que pareça, ser o ônibus, chapado de gente. E eu ali, Deus falando, e eu chorando, e eu orando, e as pessoas olhando para mim, tipo, o que está acontecendo? Quando eu trabalhei próximo ao Shekinah, numa escolinha que tem lá, no pé da serra, o meu lugar secreto era a bicicleta. Eu estava na bicicleta e Deus falando comigo, uma coisa tremenda. Eu lembro que, numa oportunidade, para você ter uma ideia, eu sempre tive dificuldade, lá no começo eu tive muita dificuldade de entender esse negócio das pessoas falarem assim, não, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Aí eu falo, mas como esse negócio de Deus falou comigo? Você escutou? Não, mas Deus falou comigo. Eu falo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Não é assim? Sabe, a pessoa tentava me explicar, dizendo assim, não, mas Deus falou, sabe, dentro do meu coração. Eu falo, meu, Deus falou dentro do coração. Que negócio mais sem noção. E um dia eu estava de bicicletinha indo, lá no Ipiranguinha, tudo, e refletindo sobre isso, porque eu tinha tido uma conversa parecida e a pessoa disse que Deus falou com ela e eu fiquei... E aí eu falei, Deus, mas como assim Deus falou comigo? E me veio um pensamento. Sou eu pensando em você. Eu falei, mas como assim, Deus? E me veio aquilo de novo. Eu falei, não, sou eu pensando dentro de você. Porque a palavra fala que hoje Deus habita em nós.
Então, quando Deus quer falar com você, esse Deus fala comigo dentro do meu coração, Deus fala para mim, não, sou eu pensando e falando dentro de você, porque eu estou aí, eu Amém. habito aí, né? Então, as pessoas tinham que aprender a conversar com Deus. Cada qual do seu jeitinho, sabe? Mas começa a parar um pouquinho para falar, Deus, obrigado por esse dia. Sabe, eu agradeço aqui nas lives, quando a gente faz a aula, falo, obrigado, Deus, é mais um dia. Se a gente conseguiu chegar até o momento de poder parar para se exercitar em meio à pandemia, crise financeira, comércio fechado, desesperos e tudo mais, você teve a oportunidade de vencer mais um dia, chegar a Amém. esse momento de relaxar, descontrair um pouco, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, as pessoas tinham que... Eu gostaria muito, assim, de estender essa reflexão às pessoas, de parar e pensar nisso. Você venceu mais um dia, Deus tem uma bênção para você. Foi a mão dele. É simples Amém. assim. E por que então não falar com Deus? Por que então não agradecer a Deus, né? De falar, Deus, o Senhor é real mesmo? Isso que esses dois de vermelho estão falando é verdade mesmo? Fala comigo, Deus. Sabe, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? A gente tem caminhado com ele, a gente tem visto. A diferença é que Deus responde mediante ao interesse. Se Sim. você está interessado nele, ele tem total interesse em você. Então ele se revela a você. Se você não tem interesse nenhum nele, ele fica esperando a oportunidade de mostrar para você que ele está ali, de que ele é presente, de que ele é real, de que ele é fiel, né? E Deus tem sido muito fiel. Deus tem sido muito bom conosco. Temos Amém. vivido dias que têm provado isso, que Deus é fiel e tem cuidado de nós, né? Glória a Deus. Então é a reflexão que eu queria deixar a essa. Amém. Oração, Profundo. busca. Amém. E aprofunda a mensagem, a reflexão, e é algo que nos faz não só refletir, mas fazer essa avaliação e ter esse entendimento sobre essa importância. Indo para os finalmente, querido, eu quero reforçar que bom que você é tímido e com tanta timidez conseguiu expressar de uma forma tão agraciada, tão simples, com palavras tão cheias de sentimento, de emoção, de amor, de verdade. Reconheço que talvez esteja na mesma situação que você, que é o desafio do lar, mas é algo que Deus nos chamou como temos uma unção profética em questão de presbitério, e Deus fala que o maior ministério nosso está dentro da nossa casa, então esse é uma grande oportunidade que temos, principalmente nesse momento. Quero dizer que sou ligadão em você, sou muito, tenho uma aliança muito sadia contigo, a nossa casa, a minha esposa te envia um beijão, beijão para sua Amém. esposa, Oh, seus glória. Manda um filhos. abração para eles também. Meu menino também crescendo aqui, o grande levita, Misericórdia. adorador, Aleluia. guerreiro. Benjamin também, Benção. manda um abraço para você, para todos que estão ouvindo. E dizer assim que essas boas sementes, em nome de Jesus, talvez nossos olhos não consigam enxergar. Eu muitas vezes fico pensando, falo, poxa, é uma hora e pouco, o que a gente está fazendo? E quando a gente faz para Deus, a gente não tem que olhar assim, a gente tem que olhar como Deus está sendo glorificado. Eu tenho visto assim tantos testemunhos de como Deus edificou, fortaleceu, alimentou, trouxe esperança, trouxe renovação, trouxe a certeza de que não somos nenhum ET, não fazemos nada que seja fora do comum, mas nós já sabemos que vivemos um sobrenatural, né? Temos Amém. Amém. uma outra visão e percepção sobre a vida. Então quero dizer para você que sou grato por te conhecer mais. E, como eu disse já no meio da live aí, me faz ter um sentimento ainda maior, tenho essa vontade de querer estar mais próximo de você. O churrasco que a gente combinou, Oh, assim que liberar, a gente glória. vai fazer, Aleluia. né? Eu não sou Amém. muito de comer, né?
Eu só participo, então acabo tendo que, por respeito às pessoas, me alimentar ali para não decepcioná-las, mas tudo bem. Tá bom, Faz querido? parte, faz parte. Ó, mas Deus abençoe. eu já sou bom nesse negócio aí, viu? É mesmo? Tem que preparar o nosso churrasquinho que vai ser bacana. Você vai, assim, assistir bastante. Amém. Eu comento isso para poder ter aquele primeiro impacto, vamos Sim, servindo, depois não para mais, né? Está tranquilo. Se quiser agradecer alguém, eu como quero você sim. deixou a Quero mensagem, agradecer a você por essa oportunidade. Foi uma bênção, realmente. Para pessoas como eu, imagino, que tem dificuldade, ainda mais mídia online, você fica, uau, né? Eu estava muito temeroso, né? Mas a gente descansa em Deus e deixa Deus fazer acontecer, né? Então foi bênção, é uma oportunidade valiosa. Eu agradeço demais, demais, demais. Que o Senhor continue te usando e te dando as direções, as estratégias mesmo, porque o Senhor chamou você para ser uma bênção e você tem sido. É uma grande referência. A minha casa tem muito amor pela sua casa. Minha esposa, os meus filhos também amam demais você, eu tenho certeza disso. Tá bom? Então, queria agradecer a vocês que investiram esse tempo em estar com a gente também, participar um pouquinho, ouvir um pouquinho. Que em nome de Jesus o Senhor alcance o coração e a casa de vocês com graça e paz. Que Shalom alcance o seu lar e a sua família. Em nome de Jesus. Amém? Querido, boa noite e um bom descanso. Um amém. abraço na patroa aí. Com certeza. Um abraço a todos. Boa noite. Shalom, bom descanso. Valeu. Amém.